Olá você, está no ar mais um podcast de Salto Alto. Eu sou Edila Thaís, mentora de líderes e equipes de alta performance. Minha empresa, Rema Desenvolvimento Humano e Organizacional, tem o prazer de trabalhar com desenvolvimento humano. Eu sou Iris Guimarães, especialista em gestão emocional da Rema Desenvolvimento Humano e trabalho com mentorias, te ajudo a ter um equilíbrio emocional de 360 graus. Afinal de contas, emoções disfuncionais precisam ser equilibradas. E é um prazer estar hoje com vocês aqui neste podcast. E esse podcast é especial. Esse podcast, ele vem para a gente comemorar algumas conquistas, porque afinal de contas a gente não fala que gratidão é algo que deve sempre acontecer, Iris? Com certeza. Outra coisa, a gente vem trazer novidades, porque o segundo, até o final do primeiro semestre ainda tem muita coisa para acontecer, e também a gente vem compartilhar com você sobre algo muito importante: inteligência emocional, inteligência relacional e como que é a sua inteligência comportamental no dia a dia. Muita coisa, hein? Muita coisa. Bom, a gente pode começar, Edila, contando por que nós estamos comemorando. O que você acha? Acho muito importante. Gente, foram 4 episódios, 2 meses de podcast de Salto Alto. E nós tivemos o prazer de cumprir o que a gente prometeu. Trazer aqui histórias inspiradoras que te ajudaram. E tenho certeza que se você viu, te ajudaram. E se você não viu os outros, você precisa ver. Por quê? Porque esses podcasts trouxeram vida real. Sim. E pessoas que superaram os seus limites. Que, como todo ser humano, chegaram a um ponto que perguntaram assim: será que eu vou dar conta? Mas todos nós demos contas. Foram, na verdade, 7 histórias muito importantes. E que com 2 meses a gente trabalhou, ouviu, se inspirou e cresceu. E a gente teve um excelente retorno, excelentes feedbacks de quem nos acompanhou. Por isso, eu quero te acompanhar, quero te convidar. Se você ainda não nos acompanha, se você ainda não está curtindo e se inscreveu lá no nosso canal de Salto Alto no YouTube, você, por favor, clique aqui embaixo. Tem uma mãozinha aqui que você vai clicar e já começa a ser um dos nossos assinantes, Um daqueles que ficam sendo avisados de primeira mão que o podcast novo saiu. Mas tem outras, né? Sim. Você que gosta de ouvir histórias, eu te convido, reforço o convite da Edila. Assista aos outros episódios. O de Salto Alto, apesar do nome lembrar muito o mundo feminino, ele é um podcast pensado para todas as pessoas, homens e mulheres, que querem se inspirar, querem crescimento, querem conhecimento. Então, você, independente do gênero, está convidado a se inscrever no canal e nos acompanhar. Bom, o podcast de Salto Alto, ele tem um parceiro muito importante e que hoje também é um motivo muito especial para nós comemorarmos, que é o de Salto Alto presencial. Isso mesmo. Todo esse conhecimento, toda essa expertise que a gente propôs trazer aqui ao podcast, nós fazemos eventos presenciais aqui na cidade de Belo Horizonte. Nós já fizemos 2 edições só no primeiro semestre de 2024. Temos algumas novidades para contar mais tarde para vocês, mas 2 edições muito especiais. Esses eventos são eventos, aí sim, em alguns, um primeiro nós chamamos todo mundo, um segundo pensamos especialmente nas mulheres, mas sempre eventos minimalistas, menores. Por quê? Porque normalmente trazemos ferramentas práticas e queremos, de forma bem assertiva, atender cada pessoa que está ali conosco. E nós tivemos 2 edições muito especiais, 2 edições com muito sucesso, com uma participação muito efetiva. Acompanhe nossas redes sociais que vocês vão
poder ver as publicações da primeira edição e já, fresquinhas, sairão as publicações da próxima edição. Por enquanto... Iris, quem participou, você tem de contar, né? Sim. Tem de deixar um gostinho, né, de quero participar, porque quem participou do primeiro ouviu sobre perfil comportamental, ouviu sobre controle das emoções. Quem participou do segundo descobriu um pouquinho dos arquétipos, os arquétipos, quais as histórias, com quem ele, né, muitas vezes traz e quer se relacionar, se aproximar, trazer aquela ideia, né, mais do que isso, trazer aquela inspiração e aquele legado. Mas também, gente, nós ouvimos dos sabotadores. Sim. E aprendemos a trabalhar muito melhor com a nossa mente sábia do que com a nossa mente sabotadora. E é por isso que, quando a gente pensa em sabotadores, a gente precisa de lembrar de inteligência emocional. E por causa de inteligência emocional, nós temos mais 2 novidades para contar, né, Iris? Tem coisa muito boa vindo aí. Primeiro, eu tenho o prazer de contar para vocês que agora em junho, hein, gente? Nós vamos ter o lançamento do livro A Revolução da Mente, desenvolvendo a inteligência emocional no século XXI. E eu tenho o prazer de ser a coordenadora e uma das coautoras, claro, evidente, não podia ficar de fora, né, gente? Iris Guimarães. Pois é. Neste novo livro, vocês poderão ler sobre a função, qual é a ação das emoções na tomada de decisão. Talvez você nunca tenha achado que você muito racionalmente toma todas as suas decisões, mas lá você vai descobrir como as emoções influenciam em suas decisões todos os dias. E muitas dessas decisões você nem percebe que você as toma. Mas o lançamento está chegando, a gente está sentindo já o cheirinho de livro novo no ar. Nossa, e como? Por quê, gente? 29 e 30 de junho, Feira Internacional do Livro de Ouro Preto, e o nosso livro vai ser lançado lá. Roda de conversa durante a feira com os coautores. E, gente, tá muito bom. Ele começa realmente falando sobre o que é liderar de forma inteligente as emoções. Tem um capítulo falando quando você não faz essa liderança, né, ou faz essa gestão das suas emoções, o que você perde. Tem o capítulo da Iris que vem falando, né, sobre a questão das escolhas, das tomadas de decisões no dia a dia. E aí a gente vai ao longo conhecendo mais um pouquinho da inteligência emocional ligada aos perfis comportamentais, da inteligência emocional ligada à alta performance, da inteligência emocional ligada à sua automotivação, ao desenvolvimento da carreira, ao propósito, até as finanças, gente. E depois a gente entra pelas relações pessoais, né, do casal, dos amores, relações de trabalho, dentro da escola, um lugar assim importantíssimo, até chegar pensando nas cidades, para depois a gente voltar especialmente para o mundo corporativo. E isso é muito bom, porque ali a gente tem pessoas que vêm falando da importância das habilidades socioemocionais dentro do trabalho, e cada vez mais a gente vai percebendo, né, como é que a inteligência emocional pode trazer aumento das vendas, ela pode trazer uma saúde para o trabalhador, ela pode trazer lucratividade. E no final, a gente termina mostrando o quê? Que, na verdade, todo esse desenvolvimento, toda essa mudança, inclusive pensando em toda a inteligência artificial entrando dentro do mundo corporativo e a gente tendo de lidar com toda a inteligência emocional, porque o homem ele ganha da pessoa, da máquina, nesse ponto. Como é que a gente vai mudar? Qual que é o papel da liderança numa empresa pensando no futuro? É muita coisa, gente. O livro está sensacional. E você que não puder
estar conosco lá em Ouro Preto, vai poder participar do nosso lançamento em Belo Horizonte e também do lançamento em São Paulo. Então tem muita coisa ainda. Mas, Iris, tem mais, né? Pois é. Ufa! Ufa! No mês de julho, nós temos a próxima edição de Salto Alto Presencial. E essa edição, gente, nós estamos nos superando, não é assim, Edila? Estamos nos superando. Porque tudo é muito pensado com muito carinho. O podcast, quem nós convidamos, os eventos. Então, o próximo evento já tem data marcada. Dia 5 de julho, aqui na cidade de Belo Horizonte, teremos uma tarde, um café com muito conhecimento no Automóvel Clube de Belo Horizonte. Então, além de você poder conhecer um dos edifícios históricos aqui de Belo Horizonte, por dentro, estar nessa edificação, pensando, né, Edila, aí no início da inauguração de Belo Horizonte, aqueles almoços e chás e cafés da tarde bem chiques, pois é isso que nós estamos preparando para vocês. Mas regados de muito conhecimento, muita transformação e muita mudança, muito insight, muita ficha caindo, muita mudança para nós. Mas, diante de tanta novidade, acho que é muito importante, né, Edila, trazermos um pouquinho. Não vamos entregar o ouro, porque tem muita coisa lá para o evento e para o livro, mas nós estamos falando de um assunto extremamente importante, que ele nunca vai ser exaurido, porque ele é extremamente importante, que são as emoções. Acho que antes de falarmos o que é essa inteligência emocional, acho que vale a pena explicarmos o que é emoção. Muitas vezes as pessoas pensam, a emoção é o que eu estou sentindo. Então, acho que a primeira coisa é a gente diferenciar a emoção de um sentimento. Muito bom. Adequado, sim. Sim. Então, emoção é a reação do seu organismo em relação a qualquer circunstância. Quando nós nascemos, eu brinco muito assim, Edila, que nós nascemos como um terreno limpo, que qualquer coisa pode ser plantada. E a partir das nossas interações, e é interessante que nós vamos falar muito de relações, sim, e elas têm tudo a ver com as emoções, a partir das nossas interações, nós vamos construindo os nossos registros. Sabe aquela situação assim, que às vezes você passa, fala assim, me senti muito bem nessa situação, estou desconfortável perto dessa pessoa, mas às vezes a pessoa nunca te fez nada, ou você nunca esteve naquele lugar? Pois é o seu organismo tentando ler aquele ambiente novo para saber se é um ambiente que você está seguro. Então, as suas emoções, elas têm a função de te proteger. Só que as situações, junto com a emoção, elas vão gerando o sentimento. Então, emoção é reação. Um sentimento é uma construção. Por isso que a gente fala gestão de emoções, Edila, e não gestão de sentimentos. Porque você construiu, né? Isso. E as emoções você precisa conhecer, porque já que elas são reativas, eu preciso me conhecer, me compreender para entender quando que cada uma daquelas emoções boas ou aquelas que podem ser moduladas, elas acontecem. Quais são meus gatilhos? Em que momento? Então, emoção carimba suas experiências para te proteger. Guarde isso. E o seu sentimento, ele vai sendo construído a partir dessas emoções repetidas, a partir das suas experiências. Então, aí não é só emoção. Tudo que você sente, os 5 sentidos, o conforto que você tem. Então, isso é o seu sentimento. Então, quando você fala assim, por exemplo, para alguém, nossa, eu me sinto tão acolhido sendo sua amiga, ali já tem uma construção, porque você teve primeiro um sentimento de alegria, de estar perto daquela pessoa, até você construir essa segurança, foi uma construção. E aí a inteligência emocional vai trabalhar com isso, porque qual é a nossa ideia? E qual é a ideia da inteligência emocional? Que você conheça suas emoções, construa sentimentos positivos, para que você tenha relações saudáveis com você e com o outro. Isso. E sabe o que eu estava pensando? Gente e Iris, né? Lembra que a Iris falou assim, ufa! Ou seja, nós vivemos, né, o dia todo com, às vezes, tantas coisas,
com tantos desafios. Outro dia eu escrevi para eles assim, acho que a gente é meio louca. Nós estamos escrevendo um livro, nós estamos fazendo um evento, estávamos olhando a questão do nosso curso, que nós estamos colocando tantas coisas aí, nós estamos pontuando várias questões. Eu falei, acho que a gente não está pensando, brinquei com ela, né? Não está batendo bem. Claro, a gente foi pensando nos desafios, aceitando e fomos fazendo uma gestão também de tempo. Mas imagina, eles falou que das emoções a gente reage, né? Sim. E que para você saber, né, fazer essa gestão das emoções, você precisa perceber. Você já viu como é que então é difícil no dia a dia, com todos os atropelamentos normais que a gente tem, de trabalho, de família, dos papéis como mãe ou como esposa, como às vezes como pai, como esposo, como namorado, como amigos, e lá dentro do trabalho, você fazer a gestão disso tudo, mais do que isso, fazer primeiro o reconhecimento disso tudo, não é fácil, gente. Por isso, a gente precisa aprender. É algo que você não faz automaticamente. E aí eles falam de algo muito importante. Quando a gente começa a perceber, a gente começa a também notar os gatilhos, aquilo que me tira do sério, aquilo que me incomoda e aquilo que não me incomoda. Sabe, Iris, eu estava pensando aqui que uma das coisas boas, quando a gente começa a trabalhar com essa gestão, é que algumas mudanças é você que percebe. Sim. Você percebe e fala assim, antigamente, talvez eu não agiria assim. Com certeza. Não é? Então, fala um pouquinho pra gente como é que a gente começa a fazer essa gestão. Existe um autoconhecimento das emoções. E o que nos faz depois levar a pensar num autocontrole. Como é que vem a isso? Pois é. Autoconhecimento, às vezes as pessoas falam assim, ai, de novo autoconhecimento? Sim, autoconhecimento, sim. Porque a autogestão não é possível de ser feita se eu não me conheço. Conhecer a minha história, conhecer por que eu penso como eu penso, por que eu reajo como eu reajo. No nosso segundo evento presencial, eu falei dos sabotadores mentais. Por quê? Porque são pensamentos, as pessoas aí popularmente às vezes falam de crenças limitantes, mas são aqueles pensamentos que você tem a seu respeito, a respeito do outro, a respeito das circunstâncias, que te paralisa, que te impede ou que te faz agir de uma forma que é prejudicial a você. Então, só uma coisa, e você sabe que arquétipos são as imagens que você traz na sua mente daquilo que você imagina ou que você aprendeu que deve ser ou que deve fazer. Então, quando a gente está, né, em algum lugar, vamos colocar, antigamente a gente estava sendo atendido pelas pessoas e às vezes a gente era mal atendido e a gente aceitava aquilo. Atualmente a gente tem muitas vezes o inverso. É interessante que antigamente você tinha muito a falta de controle das emoções do vendedor, da pessoa que te desprezava. Hoje você tem muitas vezes a falta de controle do cliente. Sim. De quem está comprando. Sim. E ele vira, por exemplo, um arquétipo que ele pensa o seguinte, eu quero falar com o seu supervisor, porque é ele que vai resolver meu problema. Quando, na verdade, o atendente, ele está buscando resolver. O problema que você quer que resolva não é um problema não é um problema, é que você quer que seja do seu jeito e que, de repente, não pode ser feito. Então, quando a gente começa a perceber, né, às vezes essas reações que a gente tem, e às vezes assim, eu já vou para um telefonema, quando eu vou reclamar com a operadora do meu celular, ou com a operadora da internet, eu já vou com armado, né? Então, o que acontece? Eu já trabalho de uma outra forma e não sei fazer, muitas vezes, a gestão das minhas emoções exatamente a partir daí, porque eu vou como um guerreiro. Eu vou como aquele que vai resolver do jeito que eu quero.
Sim. Eu é que mando. Me veio à memória que às vezes a pessoa não é nem que ela descontrola, mas como que são os gatilhos. Eu lembrei da situação que aconteceu conosco e que o gatilho da injustiça fez com que eu conhecesse uma versão da Edila que eu não conhecia até então. Nós temos mais de 10 anos de amizade, nós estávamos numa viagem, já retornando, eu retornaria para Belo Horizonte e ela permaneceria em São Paulo, na redondeza de São Paulo por mais um tempo. E a empresa aérea quebrou a mala dela. E tinha muito peso na mala. Então ela estava tranquila, nós pegamos a mala, na hora que eu bati o olho na mala, eu falei assim, essa não é sua mala? Tá quebrada. Fomos na determinada companhia aérea, muito tranquila, ela expôs a situação, não sei o quê. Quando a moça olhou no sistema, falou assim, mas a mala estava quebrada. Gente, é um valor muito caro, eu conheço, posso falar, é um valor muito caro para a Edila, a questão de justiça. Ela não foi desrespeitosa, nem nada, porque não é também do feitio dela, mas ela foi firme com a moça, falou, não tá não, não está quebrada não, e ponderou, não teve a gestão das emoções, ela ficou realmente, porque a pessoa quis dizer o seguinte, você quebrou a mala e tá querendo que a companhia aérea te dê outra. Mais ou menos era isso que a moça tá falando nas entrelinhas. Exato. Ela fez a gestão das emoções dela, mas ela soube, justamente por conta da gestão das emoções, ela soube posicionar-se, pedir os seus direitos, tanto que a companhia aérea, posteriormente, fez o que era o dever dela de fazer, porque foi ela que fez a quebra da mala. E eu brinquei e falei, não conheci essa versão sua, amiga. O tom da voz mudou. O tom da voz mudou. Foi isso que eu falei com ela, o tom da voz mudou. Ela falou assim, aí ela, não, que isso que é certo, é certo. Se ela tivesse quebrado, eu ficava calada. E às vezes, numa situação dessa, uma pessoa que não tem gestão emocional, ela ia perder o direito a partir do momento que ela começasse a destratar aquela atendente ou fazer escândalos. Então, e é coisa de milésimos segundos. E nós estávamos sentadas, achando que a pessoa ia resolver. Quando ela olha no sistema e fala assim, a mala já estava quebrada, o seu cérebro foi automático. Pera, isso aí é injusto, porque não estava quebrado, eu tenho certeza que não estava quebrada. Então, assim, às vezes as pessoas imaginam que gerir as emoções, elas vão ter um tempo para parar e falar, agora eu vou ficar... Não, é automático. São as situações cotidianas. Por isso a gente precisa se conhecer. E por isso a gente precisa conhecer o valor. Ali, rapidamente, o seu valor está sendo injusto, porque não é verdade. Foi essa situação que aconteceu. E rapidamente, então, aquela atendente não conseguiu resolver o problema, porém, justamente pela forma como você se posicionou, porque as pessoas têm que entender que é diferente. Eu me posicionar com argumentos ali técnicos, os argumentos que você tinha, e com esses argumentos você pôde buscar os seus direitos, porque eles eram reais, né? Quando eu não tenho essa gestão, muitas vezes, você falou dos clientes, por isso que eu lembrei, porque a moça não soube fazer a gestão das emoções dela. Ela achou eu acho que até o cotidiano dela, talvez, a reação dela foi recuar. Apesar de você não ser agressiva, de você ser apenas firme e mostrar para ela que estava errado, havia um equívoco, mas a reação corporal dela foi de autodefesa e de tentar empurrar o problema para uma outra pessoa. Que ela falou, né? Vou chamar... E esse é interessante, porque não fui eu que pedi. Ela falou, vou chamar a supervisora. Sim, porque ela não tinha argumentos ali, porque você estava no argumento, você não estava no emocional, né? Às vezes ela está tão acostumada a atender as pessoas que vão lá para brigar, e aí a reação dela é dizer, né? E a pessoa sair insatisfeita, gritando e tudo mais. Então aí foi interessante, me veio à mente, quando você falou cliente, eu lembrei dessa situação, porque na nossa gestão emocional é o tempo todo. E aí, a partir do momento que você me perguntou assim, do autoconhecimento, a partir do momento que você entende onde que você está gastando a sua energia emocional de forma desnecessária, você passa a fazer as mesmas coisas, as mesmas demandas do seu cotidiano, só que isso não te pesa emocionalmente da mesma forma. Exato. Porque você sabe onde que você tem que dar o valor emocional. Se ali é racional, é uma tarefa técnica, por que eu vou ter um desgaste? Ou falar assim, ter um desgaste, falar, vida, céu, azar. Aí já contei a idade, né? Vida, céu, azar. Contou, amiga. Por que eu tenho que fazer essa tarefa? É uma tarefa que eu tenho que fazer. Se eu chorar ou se eu sorrir, eu vou ter que fazer. Então, quando eu conheço, eu me entendo, eu começo a executar com mais
efetividade, né, as minhas tarefas, porém com menos sofrimento emocional. Mas eu falo que é uma jornada, e é uma jornada. O autoconhecimento é uma jornada. Porque você construiu as suas emoções a partir de uma história. Então também você não apaga essa história e constrói uma outra. Você ressignifica, você dá um novo sentido para essa história. E você se conhecendo aí, você pode caminhar diferente, de uma forma mais leve. E é interessante que esse se conhecer e esse ressignificar, ele te ajuda a chegar num terceiro ponto, que é se automotivar. Descobrir, inclusive, e eu brinco, né? Tenho brincado muito com essa frase ultimamente, que a gente tem de aprender que adulto não faz só o que quer. Adulto faz o que é responsabilidade dele. Faz o que é necessário. E muitas vezes adulto faz isso e, daí de novo, ele pode fazer reclamando, tem de fazer isso, ou ele pode fazer se motivando. Eu sempre, quando eu dou aula no sábado de manhã, eu sempre dou esse exemplo, né? Ninguém, eu tenho certeza que, por melhor que sejam as nossas aulas, nem nós, professores, nem os alunos dão um pulo da cama às 7 horas e falam assim, nossa, que maravilha, hoje eu não vou pro clube, hoje eu não vou mais dormir, hoje eu vou pra aula. Não é assim. Quando você acorda, você fala assim, meu Deus, queria dormir mais 5 minutos. Eu estou preparada para a aula, mas eu logo falo assim, como é que é? Hoje é dia de quê? Hoje é dia de aula. Vamos lá, vamos para frente. Quantas vezes, né, no dia a dia você faz isso em todos os sentidos? Sim. Então, faz isso até às vezes, né? Eu me lembro muitas vezes, quando a gente está em reeducação alimentar, você olha, né, para a comida, ela não está tão aquela coisa que você gostaria de comer às vezes, você fala assim, não, vamos para frente, porque tem algo que eu estou me posicionando, é algo que eu estou aprendendo, que é algo que eu estou desejando de mudar. Eu acho que isso é uma coisa importante. Sim. Quando eu tenho uma motivação, um objetivo, e o nosso cérebro é muito esperto, sabe, Edila? Ele gosta de economizar energia. Com certeza. Eu brinco que ele é preguiçosinho. Não, ele já consome energia demais. Ele quer economizar o máximo possível. Então, quando você coloca um objetivo muito grande, é muito mais fácil de você ficar desmotivado ou achar que você não vai alcançar aquele objetivo. Isso também é inteligência emocional. Você pegar esse objetivo grande e dividi-lo em metas menores. Você deu o exemplo da reeducação alimentar. Mês que vem, faz 3 anos que eu estou no processo de reeducação alimentar. E eu já conhecia algumas coisas que emocionalmente me atrapalhariam. Por exemplo, a balança. Seria uma coisa que me atrapalharia no processo. Combinei com a nutricionista. Ela falou, não, tudo bem, Iris. Eu vou pesar você. Mas eu também farei medições. Então, você usa as medições como parâmetro. E eu uso a balança e as medições. Uso tudo. Beleza. Eu nunca coloquei assim, eu quero emagrecer X. Porque eu sabia que para o meu cérebro isso poderia ser um fator de desmotivação. Uhum. Então, ela vem trabalhando com 2, 3 meses, a gente faz as medições novamente. E aí eu fui trabalhando com percentual de massa gorda e massa magra. Hoje estou dentro da faixa, porque é uma faixa dentro da faixa considerada saudável. Mas posso melhorar. E aí isso vai me motivando. É uma roupa que ficou mais larguinha, vai motivando. Então, você falou da motivação diária. Pense no ganho que você vai ter naquele dia. Se é muito difícil você pensar a longo prazo, pense assim, o que eu fizer hoje, se eu fizer isso hoje, eu vou estar mais perto ou mais distante do meu objetivo final? Se a resposta for, estarei mais perto, isso vai te motivar. Então, às vezes, olhar só para o objetivo fica difícil. Então, pense assim, este passo que eu preciso dar hoje, eu vou chegar mais perto ou mais distante? Qual escolha eu tenho? As suas emoções vão atingir as suas escolhas. Qual é a escolha que eu tenho? Eu posso querer paralisar, mas aí a gente se autorresponsabiliza das nossas decisões.
Agora você já entendeu por que nós começamos celebrando os 2 meses de podcast de Salto Alto e os nossos 2 encontros presenciais. Eram metas. Sim. Metas para o primeiro trimestre nosso, que não coincide com o primeiro trimestre do ano. E agora nós temos metas para o segundo trimestre e estamos aí cumprindo. Olha como é que a gente faz. E olha, gente, a gente já tem desenho até o final do ano. Sim. Mas a gente hoje está comemorando o primeiro trimestre, olhando para o segundo trimestre do nosso podcast e pensando, vamos em frente. Estamos indo bem. É uma forma de você também comemorar na sua vida, dividir a sua vida, o seu ano. Não precisa ser de janeiro a dezembro. Pode ser que você resolva agora. O que você vai fazer nesse primeiro mês de maio? O que você vai fazer nesse primeiro trimestre ou nesse primeiro bimestre? O nosso trimestre está sendo maio, junho e julho. Por isso que a gente já te trouxe toda essa novidade. Olha como é que isso é interessante, como a gente vai aprendendo a fazer não só a gestão das emoções, mas aprendendo também a fazer uma gestão de tempo, como a gente vai aprendendo a trabalhar a nossa motivação para alcançarmos a nossa alta performance. Porque quando você coloca o seu objetivo, o meu objetivo é uma reeducação alimentar. Tem a ver também com a sua alta performance, com a sua melhoria da sua qualidade de vida, com a sua melhoria da sua qualidade, da sua vida, do seu trabalho. É isso que nós queremos desenvolver com você. Mas, Iris, claro que nenhum de nós vive só numa ilha. Então, saber fazer dirigir, né, ou gerir as suas emoções não é o suficiente. Não. A gente precisa também ter uma visão externa, ter uma visão do ambiente, ter uma visão dos outros, para que a gente possa, né? Primeiro, a gente tem 2 questões: entender o outro e trabalhar um ambiente de uma forma mais positiva. Como é que é esse entender o outro? Tem um pouquinho a ver com uma palavra que é muito usada, mas eu acredito que nem todo mundo entende essa palavra de uma forma certeira, que é a empatia. Sim. Na verdade, Edila, as pessoas imaginam que empatia, eu me colocar no lugar do outro. É muito complexo eu me colocar no seu lugar. Porque se eu disse que as emoções são construídas, é muito raso, vamos dizer assim. Se as emoções são construídas a partir das histórias, a minha história é diferente da sua. Então eu posso te apoiar, posso ter alguma experiência parecida com a sua, mas aquela frase assim, eu imagino, eu sei o que você está sentindo. Não, você não sabe. Eu posso tentar mensurar, eu posso tentar imaginar, porque eu já tive alguma experiência parecida, mas igual, não. Mas eu acho que a melhor forma de nós descrevermos a empatia é estar aberto para compreender a emoção do outro. Eu falo que empatia é um interesse genuíno pelo outro. Eu realmente quero ouvir o outro. Eu realmente quero conhecer o outro sem julgá-lo. Porque tem isso, né? Às vezes a gente ouve, mas eu já venho com os meus julgamentos. E às vezes um julgamento que é até aquele, não, mas isso vai passar. Peraí, deixa o outro sentir a dor para depois ele conseguir passar, né? Até para passar a gente precisa primeiro sentir a dor. Como disse a minha amiga Elicássia, que escreveu lá, que gostou de quando eu falei assim, você pode chorar 5 minutos, depois você levanta e começa, mas pelo menos a gente tem esse direito, né? E os 5 minutos é brincadeira, claro, né, gente? Mas assim, a gente precisa de um tempo para chorar, a gente precisa de um tempo para sentir, e a gente precisa de também de levantar, um outro com a gente também. E esse tempo que você está ali, tanto que você está sentindo quanto aquele que você vai levantar,
esse outro é muito importante. Sim. Que, inclusive, vai esperar o tempo dele, né, Iris? Sim. Somos seres relacionais. Nós somos construídos enquanto indivíduo a partir das nossas relações. Então, assim como eu tenho expectativa que ao conversar com você, você esteja olhando para mim, me ouvindo de verdade, o outro também tem essa expectativa. Vivemos em uma sociedade que as pessoas querem muito serem ouvidas e compreendidas, mas não querem fazer a mão dupla dos processos. Então, a inteligência emocional, ela começa em mim, mas ela faz mais sentido ainda quando eu reverbero isso para o ambiente. E às vezes, Edila, vai exigir de nós lidar com pessoas com um nível emocional, de maturidade emocional muito diferente. Então, às vezes, algumas relações vão exigir de nós um esforço um pouco maior, né? Sim. Às vezes eu sou mais racional, não é que eu não tenha emoções, mas eu sou mais para um arquétipo, para um perfil mais racional, mas aí eu sou intolerante na minha linguagem corporal com aquele que é mais emocional. É o que você falou assim, tá bom, vai passar. Ou então quando você está falando de alguma coisa emocional, a pessoa, sei. O nosso cérebro sabe quando o interesse é genuíno. Exato. Mas eu já ouvi isso, a pessoa falando, mas eu ouvi ela. Não ouviu. Eu já chamei a atenção de pessoas e falei assim, nossa, cara, que você percebeu a forma como você falou com a pessoa? Não, mas eu estava prestando atenção. Eu falei, não estava. Para a mensagem que ela estava passando, a atenção que você estava dando não era coerente. Então, às vezes, nós estamos dando uma mensagem emocional, mas o receptor, ele não está na mesma estação, né? Na mesma vibe. Então, as relações são importantes, esse conhecer das emoções, para que as relações se tornem menos ásperas, mais maleáveis, mais flexíveis. Porque vai ter momento, Edila, que a minha vontade, eu brinco muito assim, sabe? Você sempre me pergunta isso, eu falo, gente, eu sou gestora educacional. Então, a parte que eu mais gosto da gestão é lidar com pessoas. Eu gosto de gente, gosto mesmo. Mas a parte mais desafiadora é justamente lidar com gente. A Edila sempre me pergunta, e ela fala, é engraçado porque você fala, mas é verdade. É a maior beleza, o maior desafio. Uhum. Porque tem momentos, eu brinco e falo assim, tem momentos que dá vontade de pegar e passar a cara no chapisco. Mas, além de não fazer menor sentido, mas eu falo em relação à emoção que às vezes alguma situação gera em mim, mas eu tenho que ter a gestão de saber como lidar com aquela emoção de forma assertiva. Às vezes são situações de injustiça e eu preciso ter essa gestão emocional, até para o outro se sentir também recebido. Então, as relações, o que eu tenho percebido, Edila, não só nas mentorias, quanto nos atendimentos individuais, é que as relações estão muito superficiais. Essa questão das emoções envolvidas de forma verdadeira, hoje nós temos muito pouco. Só que nosso cérebro, a sociedade evolui, tudo evolui, tem tecnologia, mas o nosso cérebro, ele tem um outro ritmo. E ele continua necessitando dessas relações verdadeiras, dessas relações empáticas. E aí, quando eu não tenho essas relações empáticas desde a minha infância, porque a gente tem visto isso em crianças, em adolescentes, sim, quando a gente não tem isso desde a infância, eu me torno um adulto emocionalmente disfuncional. Eu não sei ser funcional emocionalmente na sociedade. E aí vem esse boom que nós temos de doenças, né, mentais, da saúde emocional tão fragilizada em todos os aspectos, nas famílias, nas organizações, na sociedade como um todo. E aí é muito importante a gente lembrar, em função disso, né, o que eu posso fazer? O que eu vou perceber? A primeira questão é, como é que eu, né, me coloco frente aos outros? Como se entender aí parte fundamental. Quando a Iris estava falando, eu estava lembrando que houve uma época na minha vida que eu era uma gestora e nós éramos um grupo de 9 gestores numa mesma posição. E a gente fazia trabalhos comuns, né, equipes divididas ali. E muitas vezes, eu bem racional, ia para a reunião e a gente já tinha, né, aquela questão, qual que é o objetivo? E eu tinha colegas que eu já sabia que antes da gente chegar nas propostas de objetivo, elas iam falar das dificuldades. Às vezes eu sentava assim, pensava assim, até parece que todo mundo não tem. Mas aí você tem de ter aquele
aquele feeling. Eu acho que a palavra aí, a melhor palavra que eu descrevo é essa. Feeling, para você perceber o seguinte, o outro precisa de falar. Eu vou conseguir continuar, eu vou conseguir planejar sem falar de todas as dificuldades que aconteceram na última vez ou do que eu estou vendo, mas o outro vai precisar. Então, dá um tempinho para ele falar e ouça, né? Como disse a Iris, ouça de verdade mesmo. De verdade. Você pode até falar assim, vai acontecer. Então, eu sempre falo, né? Pega um papelzinho e anota alguma coisa que seja importante. Agora, na minha cabeça, enquanto eles estavam falando, eu ouvia e às vezes eu anotava porque lá na frente, aquilo que ela falou poderia ser algo que era uma sinalização de que vamos ficar atento para que isso não aconteça no ambiente. Então, muitas vezes, a dor do outro, ela pode ser algo que vai nos trazer um sinal de alerta para que isso não aconteça de novo. A dificuldade que o outro passou, como é que eu posso ajudar nesse momento? Então, isso é muito importante, né? Por isso que você ouvir, existe esse interesse para que você chegue para que o outro perceba o seguinte, eu estou sendo ouvido, eu posso me colocar ali, eu ali sou aceito. E, gente, nesse ponto é importante a gente entender que toda conversa, ela tem 2 pontos. Assertividade, ou como digo eu, efetividade, e tem a questão dos relacionamentos, usando o meu termo, a afetividade. Ou seja, você entra, para tudo que a gente faz, que a gente vai, né, se relacionar, a gente na verdade tem um objetivo. Sim. Até num bom dia, quando eu te dou um bom dia, eu tenho o objetivo de cumprimentar, né? Tenho o objetivo de, às vezes, de ser caloroso ou às vezes de só ser educado. Sim. E eu preciso entender esse meu objetivo. Esse meu objetivo de ser educado, eu não estou com momento e nem é uma pessoa que eu conheço tanto. Então, eu não preciso muitas vezes perguntar como vai. Uhum. Mas se você perguntar, aí você precisa de pensar nisso. Se você perguntar como vai, ouça o outro. Sim. Né? Então, às vezes, são termos educados que a gente tem até para a gente pensar aonde a gente vai, né, Iris? Então, se o meu relacionamento é um relacionamento importante, se aquela pessoa ela é importante para a minha vida ou ela é importante no trabalho que a gente está desenvolvendo, como é que eu vou tratá-la? Eu vou ter um pouco mais de paciência. Paciência não é no sentido de aceitá-la, não. É de diminuir o meu tempo, diminuir o meu ritmo para aceitar o ritmo do outro. Isso aí, gente, eu falando aqui, me lembrei que a gente, quanto mãe, muitas vezes a gente peca demais nisso. Porque a gente quer conversar com o filho, mas ao mesmo tempo você está olhando a casa se tem alguma coisa errada. Aí você está conversando, mas muitas vezes está olhando assim. E o filho, ele percebe isso. Percebe. Né? Ele percebe, e depois você fala assim, não estou lembrado do que você me falou. A gente não vai conseguir lembrar de tudo também não, mas a gente precisa de pensar que às vezes até perceber o quanto que aquilo que o outro está falando para a gente é uma dor maior ou menor para ele, faz toda a diferença. Então, às vezes, eu vou precisar de guardar. E é interessante, só que você falou dor maior, dor menor, lembrando o seguinte, gente, dores emocionais, elas têm tamanhos diferentes. Exato. Intensidades diferentes para cada um. Então, a minha dor, às vezes a mesma situação, eu vou sentir de uma forma diferente do que você. Então, essa empatia também é importante, porque às vezes eu acho que o que você está passando, como eu passei,
de uma forma mais leve, eu acho que você está fazendo drama. Tempestade no copo d'água? Não. É o tanto que você dá conta, é o tanto que o outro dá conta, ou mesmo é a forma como ele aprendeu a viver as dores. Né? Uhum. Você trouxe, aí eu acho que é importante de trazermos, lembrarmos de tudo que vocês desenhou aí das relações dentro dos ambientes de trabalho. Você falou um pouquinho da família, mas eu acho muito importante a gente destacar isso dentro do ambiente de trabalho. Tanto a pessoa como enquanto líder, né, porque ela está gerindo pessoas, mas às vezes até os colaboradores entre si em relação ao líder. Muitas vezes, essa falta de comunicação com inteligência emocional é o que vai fazendo com que as equipes vão ruindo, ou mesmo aquela motivação que aquele colaborador tinha para estar ali naquele lugar, ela vai se dissipando. Você pode explicar para a gente um pouquinho mais sobre essa questão de equipes? Nossa, isso é muito importante, gente. Então, nós vamos voltar começando a pensar aí nessa comunicação, pensando na afetividade, na efetividade. Pensando não só na comunicação, mas nas relações. No dia a dia, existem questões, né, que às vezes é aquilo que é simples para mim, mas que para o outro é um dia que, por exemplo, ele não está bem. Eu estou acostumado a ter uma Iris com uma produção, com uma alta performance, mas que hoje ela chegou não estando bem. E aí o que aconteceu alguma coisa, às vezes um cansaço, ou às vezes algo no trânsito mesmo que a chateou. E eu preciso perceber até primeiro, saber, né, mostrar para ela o meu no dia a dia, como eu percebo e como ela é importante. Está tudo bem, Iris? Sim. Eu tenho de vez em quando, eu falo isso muito para a Iris, porque para a Iris, como eu, ela também mostra no rosto, assim, né? Então eu viro para ela e falo assim, amiga, ó, você falou uma coisa, mas o seu rosto não está desse jeito, não. Como é que é? Tá tudo bem mesmo? É uma expressão. Outra questão que a gente precisa de pensar, né, às vezes a pessoa não quer falar. E aí você vai, ok, se você precisar de mim, eu estou aqui. Mas perceber, por exemplo, isso aí principalmente em conflitos de comunicação, que quando o outro fala, ele conta a história dele, ele tem certeza que ele está contando a verdade. Ele tem certeza que ele está contando a verdade. E leve isso. Para ele, aquilo é a verdade. Mas você vai lembrar não só que esta é a verdade dele, mas que esta não é a verdade completa. Então, ouça o outro lado. Vá atrás. E perceba que o outro também vai contar a verdade dele. E muitas vezes você vai ver que a verdade completa está além, está acima. São muitas coisinhas no dia a dia e que você vai precisar, inclusive, perceber essa questão de perfil comportamental. Perceber aquele que é mais sensível, aquele que é mais direto, perceber aquele que você pode chegar e falar, vamos lá, amigo, tá tudo tranquilo e tal. Aquele que talvez você vá precisar de chamar para um cafezinho na sua mesa, porque ele não vai contar na mesa dele. Perceber, olhar com interesse e colocar o seguinte, o que eu posso fazer para que cada um deles esteja no melhor local, tenha essa liberdade de falar não só comigo como líder, mas como os colegas. Então, sim, a gente precisa de trabalhar essa comunicação, né? Para que cada um ali sinta-se como uma pessoa do grupo e saiba mais do que isso, que o que o grupo faz, o resultado do grupo é o somatório de todo mundo. E é muito mais do que o trabalho de cada um. Então, quando você começa a valorizar isso, e parte de você, líder, mas parte do outro, da equipe, que começa a ver o seguinte, eu posso ser bom nisso, mas eu dependo daquela outra parte para chegar aqui. Então, a gente aprender isso faz com que a gente comece também a ver o outro, a olhar o outro e a perceber que a gente, em todo o trabalho, a gente precisa de ter uma efetividade, sim,
mas que a gente precisa ter uma afetividade. Afetividade no sentido de relacionamentos saudáveis. Ninguém precisa ser amigo do outro, mas eu preciso de respeitar o outro da maneira que ele é. Sim. E isso faz toda a diferença. Com certeza faz toda a diferença. Bom, se deixar, a gente fica aqui até... Nós fomos, né? Então, acho que hoje vocês já ouviram muito e estão sabendo que nós estamos em junho agora, com o lançamento do livro A Revolução da Mente, o desenvolvimento da inteligência emocional para o século XXI. E você já pode guardar esse nome aí para que você possa participar ou aqui em Belo Horizonte, ou lá em Ouro Preto, ou em São Paulo. E se não puder, você vai depois poder adquirir com um de nós esse livro, tá ok? Mas temos outras novidades, né, Itz? Um convite muito especial para você. Dia 5 de julho, teremos a 3ª edição do De Salto Alto Presencial. Um workshop pensado com muito carinho para você se conhecer, desenvolver a sua inteligência emocional. Acompanhe as nossas redes sociais que vocês vão ter mais detalhes do que nós vamos tratar aí no evento. Será num local muito especial aqui em Belo Horizonte, o Automóvel Clube. Então, não só um café muito gostoso, um tempo de muita aprendizagem, mas também a oportunidade de você estar no cartão postal de Belo Horizonte, conhecendo um pouco da história de Belo Horizonte através da história do Automóvel Clube. Então, é um convite muito especial para você. E reforço, se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica no sininho para que você receba todas as notificações, se inscreva e clique no sininho. E as nossas redes sociais também você nos acompanhar. Você encontra no Instagram, @irisguimarães07. Você também encontra a nossa empresa, a Rema Desenvolvimento. Então, @Rema Desenvolvimento Humano, Rema é RHEMA. Você também encontra todos os serviços que prestamos aí com a nossa empresa. Edila, onde que as pessoas te encontram? Bom, você vai me encontrar Edila Thaís no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Eu sou uma só. Edila Thaís. E a Rema, vocês vão estar seguindo ali, porque com certeza nós temos mais novidades por aí. Não é isso? Iris, prazer novamente de participar, de dividir com você mais um podcast de Salto Alto. Prazer é meu e a gente espera vocês para o próximo episódio do De Salto Alto. Um abraço.